Sabe uma coisa que o Bill Gates, o Steve Jobs e outros bilionários têm em comum? Além de, claro, bilhões na conta que foram feitos com produtos inspirados na criação dos outros? Eles não deixavam os seus filhos usarem os próprios produtos que criaram. Agora, criando o meu filho, eu começo a me perguntar também quem escolhe e quando escolhe adotar certas tecnologias. Por exemplo, olhando brinquedos para ele, em particular na parte de quebra-cabeças, está cada vez mais difícil de encontrar ilustrações que não sejam criadas por uma inteligência artificial. Uma tendência que também aparece em decoração de casa, em estampas de camisetas, em outdoors, mas não em produtos de luxo. Mesmo com tantos avisos do pessoal da Anthropic e do Sam Altman, da OpenAI, de que ricos usando inteligência artificial vão ficar ainda mais ricos, naquela linha de marketing apocalíptico que eu já expliquei por aqui, me parece que, pelo menos por enquanto, usar ChatGPT no dia a dia para estudar ou se informar ou até para criar alguma coisa parece ser mais comum entre quem não tem opção de escolha. E antes de partir para essa discussão toda, esse vídeo tem o apoio da Surfshark, que é a VPN que eu uso para me manter conectado quando eu quero usar a internet em locais públicos, como hotéis e afins, porque tem aplicativos e configurações para a maioria dos sistemas e muitas facilidades. Você pode, por exemplo, deixar um site ou um aplicativo específicos não passarem pela VPN, como o site do seu banco ou o seu jogo online. Ou o inverso, você pode configurar um site específico para só ele acessar via VPN. E a extensão da Surfshark para navegadores tem uma função que eu sempre quis, que é um bloqueador de pop-up de cookies. Sabe quando você entra em um site e abre aquela janela chata para pedir permissão de uso de cookies, com aqueles menus chatos para forçar você a aceitar tudo logo de cara? Com o bloqueador ativado, por padrão, a Surfshark rejeita todos os cookies não essenciais e para com esses avisos que atrapalham constantemente a navegação. E tem mais. Assinando a Surfshark One, você tem mais do que VPN, como o Alert, que é um serviço que monitora a internet constantemente e avisa você se os seus dados pessoais, como usuário, senha ou e-mail, foram vazados. Aproveita o link surfshark.com/atila ou escaneie o QR Code aqui na tela, assim você tem 4 meses grátis de assinatura e 30 dias com devolução do seu dinheiro para poder testar a Surfshark. Dá uma olhada, por exemplo, no que está acontecendo na propaganda. A Coca-Cola, que é super famosa pela sua associação com o Natal, com as cores, os ursos polares e o Papai Noel, optou por fazer suas propagandas de final de ano usando o IA em 2024 e 2025, o que, segundo eles, ajudou a tornar essa produção muito mais rápida e muito mais barata. Ao invés de começar a criação um ano antes, segundo o chefe de marketing, precisaram só de um mês para 5 especialistas gerarem 70 mil clipes e escolherem os que entrariam no anúncio. Em 2024, receberam críticas porque esses clipes tinham imagens bizarras, como caminhões inconsistentes com rodas que não viravam, rostos fixos, sem expressão e outras tantas coisas. Tanto que tiraram esse vídeo do ar do YouTube. Em 2025, com o avanço da tecnologia, resolveram esses problemas. As rodas rodam, pelo menos. E não tem ninguém com expressão estranha, porque nenhuma pessoa aparece na propaganda. Só animais típicos, como ursos polares, coelhos, esquilos e cachorros, e pinguins, e porcos-espinhos, e um panda, e garças, e focas, e uma preguiça pendurada em um pinheiro. Tudo normal, ainda mais quando se assiste mais de uma vez. E se parece estranho isso tudo, e foi um pouco pior para o McDonald's, que também usou a inteligência artificial na campanha de Natal na Holanda e foi bem mal recebido. No caso deles, a mensagem também não pegou bem. Depois de chamarem as festas de fim de ano de a época mais terrível, mostraram vários acidentes acontecendo com quem montava a festa de Natal ou a árvore e falarem que festa em família parece um zoológico. Terminaram com a mensagem para passar o fim de ano sozinho, trancado dentro de um McDonald's. Acabaram tirando esse vídeo do ar depois e também o post da empresa produtora detalhando como passaram semanas dormindo pouco, fazendo prompts para gerar milhares e milhares de takes com inteligência artificial até chegar em uma criação feita por eles e não pela IA, que gerou tudo. Independente do que isso diz sobre o estado da geração de conteúdo por IA, e repara que eu estou falando geração e não criação, nas mãos de uma das companhias com mais investimento em publicidade do mundo, aparentemente não é um problema usar IA para fazer um produto popular. Já a Porsche, por outro lado, que vende carros que começam custando R$500 mil no Brasil, optou por fazer um anúncio de fim de ano com uma animação que, segundo eles, foi desenhada à mão, construída e refinada em cada detalhe por pessoas, com direito a crédito ao estúdio de animação.
Não foi um não usamos IA como essas propagandas sujas aí, eles foram bem mais elegantes, mas não precisavam dar esses detalhes numa postagem no Instagram, a não ser que queiram se colocar como antagônicos à geração de slop com inteligência artificial. E se essa tendência persistir, isso pode marcar uma distinção de que, em um mundo de conteúdo gerado artificialmente, chique é a produção artesanal sob medida. E pode parecer antiquado ou contraditório quem tem mais dinheiro e mais condições de adotar uma nova tecnologia optar justamente pelo contrário, mas nem de longe, se isso acontecer, é uma novidade. Em uma entrevista para o New York Times em 2011, o Steve Jobs disse que proibia os seus filhos de usarem o iPad que ele tinha acabado de lançar na época, porque, abre aspas, limitamos o tanto de tecnologia que nossas crianças usam em casa, fecha aspas. O Bill Gates foi menos restritivo, mas os seus filhos também tinham tempo de tela limitado e não tiveram celular até os 14 anos de idade, nem mesmo Windows Phone. Não deixam os filhos usarem as próprias tecnologias que desenvolvem. Isso não quer dizer que banem qualquer tecnologia ou que acreditam que telas são proibidas em casa. O que muitas dessas pessoas têm em comum é que elas escolhem quando e como acham cômodo o uso de tecnologia por alguém. Como Zuckerberg, que deixa os filhos usarem tablets para falar com a família, mas não deixa eles ficarem rodando de vídeo em vídeo no seu próprio Instagram. Evan Spiegel, que é o criador do Snapchat, disse em 2018 que limitava o tempo de tela do filho, que tinha 7 anos, a 1h30 por semana, e a sua maior preocupação era que tipo de uso de tela que essa criança estava fazendo. O Sundar Pichai, que é o CEO do Google, disse no mesmo ano que a TV da sua casa não é de fácil acesso e o filho de 11 anos, que já minerava a criptomoeda, não tinha um celular, nem mesmo um Pixel do Google. A Marussia Levesque descreve o que acontece aí como privilégio analógico, que é o que acontece quando quem tem poder social e econômico, e com isso opção de escolha, escolhe não estar sujeito a tecnologias como inteligência artificial sendo empurradas para todo mundo, mesmo se forem os desenvolvedores e donos dessas ferramentas. Você vai ser atendida ou atendido por um menu automático, vai passar por análise automática de crédito, análise de currículo e logo pode ter um assistente de inteligência artificial fazendo o seu diagnóstico de saúde antes de ser atendida ou atendido por uma pessoa. O Jorge Paulo Lemann tem gerentes de conta que com certeza sabem cada necessidade de crédito que ele tem e não precisa nem ler currículo para escolher quem ele nomeia para suas empresas, muito menos mandar currículo, e certamente tem concierges para encontrarem os maiores especialistas do mundo para atenderem pessoalmente ele por qualquer probleminha de saúde que ele tiver. Automação, para quem pode escolher, é bem-vinda quando é conveniente. Um Apple Watch, que é o mais preferido entre os mais ricos e mais educados nos Estados Unidos, especialmente os que querem um monitor inteligente de exercícios, extrai muito mais informação dos usuários do que uma tornozeleira eletrônica. Ele extrai batimentos cardíacos, extrai padrão de consumo e várias outras coisas, mas é só a tornozeleira que tentam tirar com ferro de solda. E não é só no mundo digital, isso também acontece com produtos industrializados desde a Revolução Industrial, fabricados desde então, onde eu e você podemos só usar opções genéricas com base em produtos e tamanhos padrão que são oferecidos e que a gente precisa provar até descobrir qual que serve, enquanto quem podia continuou comprando produtos manufaturados feitos sob medida para servir com o maior conforto possível. Ao contrário deste biólogo aqui, o antigo imperador Akihito do Japão, especialista em peixes e de uma família de biólogos, provavelmente nem sabe qual é o número que ele calça ou que ele veste. A tomar pelo exemplo da companhia têxtil mais antiga do mundo, que é a Shiso, que faz kimonos sob medida para monges e para realeza e fez o kimono do seu casamento com a princesa Michiko em 59. Aliás, quando eu fiz a pesquisa do vídeo sobre um dos hotéis mais antigos do mundo, que eu visitei, eu descobri que entre as empresas mais antigas do Japão, você tem boas chances de achar quem faz à mão produtos para a família imperial há séculos. O máximo do luxo não é pedir o que você quiser no iFood, é ter chefes trabalhando em casa para fazer do bom e do melhor sob medida a qualquer momento, e aí você pede comida fora quando convém. Já para quem não tem a escolha, sobra a curva de adoção de tecnologias de merda do Cory Doctorow, que é o que acontece quando se empurra uma tecnologia que as pessoas ainda não querem usar em quem não tem poder de escolha para recusar isso, como detentos ou quem trabalha em situação precária em um primeiro momento. Aí você pode escalar para estudantes e operários mais para frente, até essa tecnologia ser aprimorada e mais aceita, para depois poder parar nas mãos de quem escolhe comprar ela.
Como o Dr. lembra, quem estava sob vigilância de uma câmera 24 horas no começo dos anos 2000 estava em uma prisão. Hoje em dia pode ser um morador de condomínio de classe média ou de classe alta. Hoje, quem tem cada ação monitorada e acompanhada são funcionários que estão fazendo home office, usando, por exemplo, o Microsoft Teams, enquanto a avaliação dos cargos superiores geralmente é abstrata o suficiente para ninguém ser monitorado por produtividade dessa forma. Imagina se o Lehman tem um aplicativo que rastreia o movimento do mouse dele para medir produtividade no seu computador. E o mesmo parece estar acontecendo com a inteligência artificial hoje em dia, pelo menos a generativa, em áreas como educação. Enquanto escolas públicas colocam cada vez mais alunos por sala de aula e usam tecnologias como computadores para manter os alunos ocupados na falta de professoras e professores, e as escolas recebem material feito por inteligência artificial cheio de erros conceituais, depois de recusar material didático feito e avaliado por pessoas, os ultra-ricos gastam cada vez mais com tutoria individual feita por pessoas, por professoras e professores disponíveis 24 horas com exclusividade para os seus filhos para garantir a admissão em universidades de ponta que também vão ser tutoradas por pessoas. Grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, predizem a próxima palavra em uma sentença com base nos dados de treino. Por definição, isso não é uma ferramenta para se criar algo original. E também não seguem princípios como raciocinar, nem são capazes de manter a atenção em alguém e acompanhar o seu desenvolvimento numa escola. Como eu já expliquei no vídeo sobre IA e educação, são o oposto do que se precisa para ensinar. E enquanto for uma tecnologia ruim dessa forma, vai continuar sendo uma tecnologia empurrada em quem não pode escolher. Entre quem tem poder de fazer uma decisão informada, enquanto a IA viabiliza uma educação mais massificada para os mais pobres, com menos professores e mais tutoria por inteligência artificial, os mais ricos gastam cada vez mais com uma educação mais analógica e extremamente personalizada. Em mais um vídeo feito por pessoas para pessoas, como eu falei no vídeo sobre o que os bilionários não contam, eu pergunto para você: no que você acha que essas pessoas acreditam mais? No que elas promovem para as pessoas fazerem ou no que elas adotam para os seus filhos? Pelo menos por enquanto a IA não é refinada usando quem não tem escolha, ela está se tornando coisa de pobre mesmo. Se você quer outras conversas como essa, que já estão no vídeo sobre o que os bilionários não te contam e no vídeo sobre se educação vale a pena mesmo, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe as próximas conversas e o Não Ficção, que é o nosso podcast de ciência do dia a dia com especialistas falando sobre muito do que a gente já passou por aqui. Até a próxima.